Oficial, na beira do Pierre, tudo bem por aqui? Boa manhã. Alguma sorte? Algum peixe? Pescador, mais ou menos. Estamos começando agora. Oficial, vocês acabaram de chegar? Pescador, isso. Oficial, curtam o dia? Pessoal. Oficial, só para confirmar, limite por pessoa. Mistura de espécie permitida, mas quantidade máxima permitida. Enguia, robalo, chernia, entendeu? Oficial, a outro pescador e aí? Teve sorte? Pescador, nada até agora. Oficial, tem licença? Pescador, tenho. Está no app, ainda não recebi o cartão físico. Oficial, show, beleza. Oficial, posso ver seu coleiro e o isqueiro? Pescador, claro, pode conferir. Oficial, a outra pessoa tem licença aí? Pessoa, ainda não. Vou baixar o app agora mesmo. Oficial, faz isso. É simples. Oficial, bora ver o que tem aí no coleiro? Pescador, está só bebida. Oficial, tranquilo, aproveitem. Oficial, alguma joia para mostrar? Pescador, 2 peixinhos pequenos. Oficial, legal? Continue firme. Oficial, a mais gente alguém pescou alguma coisa? Pescador, pegamos uns jacks. Oficial, ótimo, vamos ver. Oficial, esse aqui é snapper e ali é jack. Alguém pegou o snapper vermelho? Pescador, sim. Oficial, você mediu? Pescador, sim. Oficial, está dentro? Beleza. Você tem licença? Pescador, sim. Oficial, descobre algo errado, isso é um snapper mouton. Tem terceiro comprimento e está abaixo. Você matou um filhote. Pescador, poxa. Oficial, preciso que devolva agora. Pescador, entendi, vou soltar. Oficial, isso é infração. Pode levar à prisão, mas hoje fica como aviso. Estamos aqui para patrulhar. Snapper mouton exige tamanho maior. Para o snapper amarelo tem outro limite. Jack está liberado até certo peso. Oficial, tudo certo com o equipamento? Pescador, sim. Oficial, bom então. Fiquem atentos às regras. Ok? Pescador, está certo. Oficial, aproveita a pesca. Oficial, se pegar algo novo, mostre. E se tiver dúvidas, usa o app Faz Verify. Tira foto, ele identifica a espécie e diz pode pegar. Pescador, boa dica. Oficial, valeu? Tamo aí. Se precisar, chama. Oficial, estou emitindo um aviso formal sobre o snapper mouton. Tem a audiência marcada lá no condado. Ainda pode ficar, só com mais atenção. Oficial, assina aqui para dizer que vai comparecer no tribunal. Beleza? Pescador, certo. Oficial, boa pesca. Se cuida. O vídeo publicado pelo canal RCAM revela uma abordagem de rotina feita por um agente da Polícia Ambiental em uma zona de pesca pública em Monroe County, Flórida. Embora o cenário pareça pacífico e até familiar para muitos entusiastas da pesca, o encontro entre o oficial e um pescador expõe o rigor das leis de proteção ambiental nos Estados Unidos, especialmente no que se refere ao respeito aos tamanhos mínimos permitidos de determinadas espécies marinhas. A cena que se desenrola mostra muito mais do que uma simples advertência. Ela representa um embate entre a falta de informação e a responsabilidade civil, entre a tradição da pesca recreativa e as normas de conservação que visam garantir o equilíbrio do ecossistema marinho. A seguir, mergulharemos na análise completa do ocorrido, destrinchando os detalhes legais, éticos e ambientais por trás do caso. Durante a ronda de fiscalização, o policial se aproxima de vários pescadores e solicita, de maneira cordial e padronizada, os documentos exigidos por lei, licença de pesca e, ocasionalmente, um exame de conteúdo armazenado nos coleiros, caixas térmicas e baldes de pesca. Essa prática é comum e visa garantir que os peixes capturados estejam dentro das cotas e tamanhos legalmente permitidos. Com um determinado pescador, identificado posteriormente como Rigberto, o oficial detecta 2 exemplares de mouton snapper, pardo mulato, visivelmente abaixo do tamanho mínimo permitido por lei, que é de 18 polegadas, aproximadamente 46 centímetros. Um dos peixes tinha apenas 12 polegadas. O oficial confirma que Rigberto não tinha conhecimento do tamanho exigido, embora tenha admitido saber que tratava-se de um tipo de snapper. A infração, embora pareça pequena, é levada a sério. No estado da Flórida, capturar peixe abaixo do tamanho regulamentar é uma contravenção considerada misdemeanor de 2º grau, o que pode implicar não só em multas elevadas, mas até prisão, dependendo da reincidência e da quantidade. Quadro legal.
Leis de Pesca da Flórida. O Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Flórida, FWC, estipula regulamentos rigorosos sobre o que pode e não pode ser pescado. As regras se estendem para espécies permitidas, épocas do ano, limites de tamanho mínimo e máximo, quantidade diária permitida por pessoa. Métodos de captura. O Mouton Snapper está na lista de espécies monitoradas justamente por ser alvo comum da pesca esportiva. A razão principal de limitar o tamanho mínimo é garantir que os peixes tenham tempo de reproduzir pelo menos uma vez antes de serem capturados, promovendo a sustentabilidade da espécie. No caso de Rigberto, ao manter 2 exemplares abaixo do tamanho legal, ele infringiu 2 regras ao mesmo tempo. Captura de espécie protegida sem obedecer ao tamanho mínimo. Armazenamento indevido. Não soltou o peixe imediatamente. As consequências legais para Rigberto. Apesar da infração ser tecnicamente arrestável, passível de prisão, o oficial decide aplicar um caminho educativo e proporcional, emitindo uma notícia de OPIAR, ou seja, uma citação judicial obrigatória. Rigberto é instruído a comparecer em juízo, onde seu caso será analisado por um juiz. Durante o processo, ele pled no conteste, não contestou as acusações. Teve sua adjudicação retida, ou seja, não foi considerado culpado oficialmente. Recebeu 6 meses de liberdade condicional. Está proibido pescar em Monroe County durante esse período. Deve cumprir 24 horas de serviço comunitário. Foi condenado a pagar $378 em multas e taxas. Foi instruído sobre seus direitos de imigração. Essa abordagem, embora moderada, carrega um peso simbólico e educativo importante. Mesmo infrações que envolvam apenas 2 peixinhos podem trazer consequências sérias e duradouras. O papel da autoridade e a pedagogia da fiscalização. O comportamento do oficial durante toda a abordagem merece destaque. Ele opta por uma postura serena, educativa e transparente. Em nenhum momento ele levanta a voz, ameaça ou constrange os pescadores. Pelo contrário, ele os orienta sobre os limites legais, mostra como usar aplicativos como o Faz Verify para identificar as espécies em tempo real e repassa todas as instruções com clareza. Esse tipo de atitude reflete uma política de fiscalização moderna, mais voltada à prevenção e educação do que à punição pura e simples. O uso da tecnologia como ferramenta de apoio à legalidade também reforça a ideia de que, atualmente, não há mais desculpa para alegar desconhecimento das normas. O impacto da pesca predatória. Por mais pareça insignificante, a captura de peixes imaturos tem consequências ecológicas drásticas. Um pago mulato que é retirado do oceano antes de atingir o tamanho ideal ainda não contribui com a reprodução da espécie. Multiplicando esse tipo de ação por dezenas de pescadores por dia, o resultado é um colapso na população marinha em poucas temporadas. A fiscalização de tamanho e quantidade não é um capricho burocrático, é um mecanismo vital para garantir que as futuras gerações possam continuar pescando e que o oceano continue saudável. O estado da Flórida, por estar localizado em uma região de grande biodiversidade marinha e por ser altamente dependente do turismo pesqueiro, tem um compromisso firme com a sustentabilidade ambiental. Isso se reflete no trabalho das autoridades e na aplicação rigorosa das leis. O conceito de misdemeanor e suas implicações. Nos Estados Unidos, o sistema legal classifica as infrações criminais em 3 grandes grupos. Infrações administrativas, civil infractions como multas de trânsito leves, contravenções, misdemeanores como furtos leves, violência doméstica menor, nesse caso, crimes ambientais, crimes graves, felonias como assassinato, tráfico, estupro, etc. A pesca ilegal, dependendo das circunstâncias, pode escalar de uma simples advertência até um felony, especialmente se houver reincidência, uso de métodos proibidos, comércio ilegal envolvido ou resistência à autoridade. No caso de Rigberto, o crime foi considerado um misdemeanor de 2º grau, mas se ele fosse flagrado novamente com comportamento semelhante, poderia ser preso, perder o direito de pescar definitivamente ou até ter problemas com sua situação imigratória. A importância da educação ambiental. O ponto alto do vídeo não é a punição, é o aprendizado. O oficial mostra para o pescador e para nós, espectadores, como identificar as espécies corretamente, como usar a tecnologia a nosso favor e como respeitar as leis que protegem a natureza. Esse tipo de interação deveria ser comum em todos os países. A presença de fiscais bem preparados e comunicativos contribui para o fortalecimento de uma cultura de respeito ao meio ambiente. É importante lembrar que, muitas vezes, o infrator não age por maldade, mas por falta de instrução ou negligência. Daí a importância de campanhas educativas, treinamentos para pescadores amadores e sinalizações mais visíveis nas áreas de pesca. O fator humano, entre o erro e a redenção. Rigberto,
O pescador autuado se mostra cooperativo. Ele não discute, não se exalta e acata as ordens. Isso contribui para que o policial escolha não prendê-lo. No momento em que descobre que havia um peixe ainda menor no coleiro, sua expressão muda. Ele reconhece o erro, pede desculpas e demonstra vontade de aprender. Esse tipo de atitude pode fazer toda a diferença em uma abordagem policial. A empatia, tanto da autoridade quanto do cidadão, pode transformar uma situação de conflito em um momento de educação. É possível que Rigobert jamais volte a cometer esse erro. E também é provável compartilhar que aprendeu com amigos, filhos, vizinhos. Ou seja, a ação do oficial teve efeito multiplicador. A aplicação da tecnologia no controle ambiental. A menção ao aplicativo Faz Verify durante o vídeo é um detalhe que parece pequeno, mas representa uma mudança de paradigma na forma como a população se relaciona com a fiscalização ambiental. Tradicionalmente, as regras de pesca eram aprendidas boca a boca, ou por meio de cartilhas impressas e placas fixas. No entanto, com a ampliação do acesso à internet e à tecnologia móvel, ferramentas como o Faz Verify tornaram-se aliadas diretas à preservação ambiental. Essa app funciona basicamente da seguinte forma. O usuário tira uma foto de peixe. A inteligência artificial identifica a espécie. O sistema informa tamanho mínimo, período de defeso e quantidade permitida. Também alerta se o peixe estiver fora dos padrões legais. A disseminação e incentivo ao uso de ferramentas desse tipo mostra que as autoridades ambientais não estão apenas fiscalizando, mas também apostando na autonomia do cidadão para tomar decisões mais conscientes. É como se o policial dissesse: não dependa de mim para saber pode ou não pescar. Você tem como descobrir sozinho e evitar problemas. Multas, antecedentes e reincidência. A multa aplicada ao pescador foi de $378, um valor que pode parecer acessível para alguns, mas que representa um prejuízo real, especialmente quando se trata de pescadores recreativos ou famílias de baixa renda. É importante frisar que esse valor poderia ser muito maior. A legislação da Flórida prevê multas que variam entre $50 e $500 por peixe fora da regra, além de taxas administrativas, custos de comparecimento em juízo e outras possíveis penalidades civis. Em casos de reincidência, o sistema judicial pode revogar a liberdade condicional, aplicar prisão de até 60 dias, suspender a licença de pesca por tempo indeterminado, registrar antecedentes criminais no prontuário do infrator. Essas medidas não são comuns para um primeiro incidente leve, como o que vimos no vídeo, mas servem como alerta. A impressão digital legal de um erro ambiental permanece no sistema por muito tempo. Direitos imigratórios e pesca ilegal. Outro ponto sensível abordado no vídeo foi o alerta sobre os direitos imigratórios do infrator. Embora não tenha sido deportado ou preso, o fato de ele estar envolvido em um processo criminal gera automaticamente uma notificação aos órgãos migratórios do EUA. Dependendo do status do indivíduo, se for residente temporário, requerente de asilo, turista com visto vencido, etc., a infração pode impactar pedidos de renovação de visto, aplicações para cidadania, casos pendentes de Green Card, situações de permanência humanitária. Ou seja, mesmo uma infração considerada leve no contexto penal pode se tornar um problema imenso na vida pessoal e familiar do imigrante. Isso reforça a importância de informar corretamente comunidades estrangeiras sobre as leis locais. A função social do vídeo. O canal RCAM apresenta esse tipo de conteúdo com um objetivo claro: mostrar o trabalho da polícia de forma transparente, educativa e realista. Esse vídeo específico é um exemplo de como a mídia pode contribuir para informar a população sobre regras ambientais, mostrar que a polícia também atua de forma instrutiva, alertar sobre as consequências de condutas aparentemente inofensivas, humanizar os envolvidos, tanto o agente quanto o infrator. A gravação serve, assim, como um instrumento de educação pública ambiental com valor didático que ultrapassa o entretenimento. Num simples dia de pesca, numa costa banhada pelo sol da Flórida, desenrolou-se um episódio que, à primeira vista, poderia parecer banal. Um pescador apanhado com 2 peixes abaixo do tamanho permitido. 2 peixes. Mas por detrás desse gesto aparentemente insignificante, revelou-se uma teia de responsabilidade, lei, humanidade e esperança. Rigobert, o pescador envolvido, não é um criminoso no sentido comum da palavra. É um homem comum, com um desejo simples: passar tempo na água, talvez apanhar algo para levar para casa. No entanto, como tantos outros, foi apanhado na colisão entre a tradição e a lei, entre o hábito e a necessidade urgente de proteger o planeta. A força desta história está na sua humildade. Não há fugas, nem perseguições, nem violência. Sim,
Um homem surpreendido, um agente compreensivo e um oceano que não pode falar, mas precisa de ser ouvido. A Flórida, como tantas outras regiões costeiras, enfrenta há décadas uma crise ecológica silenciosa. A pesca excessiva, a captura de espécies imaturas e a destruição de habitats têm colocado em risco todo o equilíbrio marinho. Um pargo mulato capturado antes de atingir a idade reprodutiva não representa apenas a morte de um peixe, mas o silenciamento de toda uma futura geração. Multiplicado por centenas, por milhares, o resultado é devastador. Porque entre as ondas e a justiça há sempre espaço para a mudança. Basta que sejamos dispostos a aprender.